Sejam bem-vindos à penúltima aula do nosso intensivão de francês básico, de francês para iniciantes aqui do Academia Baguette. E na aula de hoje nós vamos aprender algumas coisinhas novas, que é como fazer perguntas. Sim, nós já vimos com o verbo être, avoir, na negativa, na aula sobre a negativa, a gente já viu como fazer perguntas assim, a gente vai rever isso muito rapidamente, só que nessa aula nós vamos aprender umas formas novas de fazer perguntas que a gente não viu ainda. Então ficam aí até o final do vídeo, porque vocês já sabem que vai ter lição de casa e tem muita coisa legal pra gente aprender hoje. Bonjour mes chéris, comment ça va? Eu sou a Ana Paula, professora de francês e presidente executiva do Academia Baguette. Soyez la bienvenue. Agora nós vamos recapitular muito rapidamente aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores para depois passar para umas coisas bem legais aí que tem aí nesse vídeo. Alors, donc, a gente aprendeu a fazer as perguntas com o verbo invertido, né, por exemplo. Então, aqui coloquei dois exemplos. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Você fala francês? Então, temos aí o verbo parler, que está conjugado na segunda pessoa do plural, com o trait d'union, o hífen, e o pronome vous. Parlez-vous français? E depois você tem, vas-tu à la soirée de Loïc ce soir? Você vai na festa do Loïc hoje à noite? E depois temos, connais-tu cette personne? Você conhece essa pessoa? Então, são frases que estão com o verbo invertido, mas você não precisa necessariamente usar o verbo invertido, como eu já falei, esse é um modo formal de fazer perguntas. Então, se não, você pode fazer a pergunta do jeito normal. Vous parlez français? Vous parlez français? Ou tu vas à la soirée de Loïc ce soir? Tu vas à la soirée de Loïc ce soir? Ou tu connais cette personne? Tu connais cette personne? Então, duas formas de fazer pergunta. E depois a gente tem aqui a negativa, que a gente já viu também. Coloquei dois exemplos aqui só para dar aquela recapitulada básica, né? Então, tu ne vas pas venir à la soirée de Loïc avec moi? Tu ne veux pas venir à la soirée de Loïc avec moi? Então, você não quer vir na festa do Loïc comigo? Então, você tem ali o tu. Ne veux pas, como a gente sabe na negativa, o verbo fica entre o ne e o pas. E o segundo verbo, ele fica no infinitivo. Tu ne veux pas venir? Tu ne connais pas cette personne? Tu ne connais pas cette personne? Você não conhece essa pessoa? Então, isso são formas de fazer perguntas na negativa, e vocês têm o vídeo de ontem, que também eu falo sobre a negativa um pouco mais em detalhes. Então, agora vamos passar para o que interessa, né? Você tem outras formas de fazer perguntas também. Vamos começar agora com os pronomes interrogativos, les pronoms interrogatifs. Alors, les pronoms interrogatifs qui et que. Qui et que. Vamos ver os exemplos aqui para a gente entender o que é isso. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quem é você? Você tem o quem? Qui êtes-vous? Qui vient dîner ce soir? Qui vient dîner ce soir? Quem vem jantar hoje à noite? Quem? Qui. Então, você coloca esse pronome interrogativo na frente da frase. E você tem o que seria o que. Então, por exemplo, que manges-tu? Que manges-tu? Então, você tem aqui o que com uma pergunta, com um verbo invertido, né? Que manges-tu? O que você está comendo? Outro exemplo, que veux-tu faire pour ton anniversaire? Que veux-tu faire pour ton anniversaire? O que você quer fazer para o seu aniversário? Agora, vejam que a gente usa o que para poder fazer frases interrogativas com o verbo invertido. Agora, se a gente não quiser fazer frase com o verbo invertido, o que a gente faz? Alors, nós temos a forma, la forme renforcée. Qu'est-ce que c'est ça? Nós vamos utilizar o qui ou o que com la forme renforcée, que é o est-ce que. Vamos ver um exemplo aqui. Qui est-ce qui vient à la maison ce soir? Qui est-ce qui vient à la maison ce soir? Essa é a forma mais comum de usar
os pronomes interrogativos. Qui est-ce qui vient à la maison ce soir? Quem que vem em casa hoje à noite? Agora vamos ver um exemplo com o que. Qu'est-ce que tu veux acheter au marché? Qu'est-ce que tu veux acheter au marché? O que você quer comprar no mercado? Qu'est-ce que? Então você tem ali, como o que termina com e e o e ali ele começa com e, então você coloca uma apóstrofe. Très simple, mas essa é a forma mais usada de fazer perguntas no francês. Ensuite, vamos ver os advérbios interrogativos, les adverbes interrogatifs. Quando, quanto, porquê, etc. Mas antes disso, vou lembrar vocês aqui que tem o meu curso de francês que está começando agora em outubro, o curso de francês para iniciantes. Então, para você conseguir mais informações, vai lá no site academiabaguete.com ou escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você vai chegar lá na página, tem um formuláriozinho, você se inscreve nesse formulário e em seguida você vai receber um PDF com mais informações sobre o curso. E se você tiver dúvidas, quiser me perguntar alguma coisa, você me manda uma mensagem por lá e eu te respondo, tá bom? Só que corre, porque as vagas são limitadas, porque as aulas são diretamente comigo, tá? Então, as turminhas são bem reduzidas. Então, eu tô te esperando lá no academiabaguete.com, tá bom? Chutetão. Muito bem, então agora vamos aprender a fazer perguntas com les adverbes interrogatifs, que são quand, de quando, combien, quanto, combien de, quanto de, a gente vai entender a diferença daqui a pouco, pourquoi, porquê, où, onde, e comment, como. Então, vamos ver os exemplos aqui, gente. Vamos começar com o quand, que é o quando, né? Que a gente vai sempre usar no início da frase. Quand partons-nous en vacances? Quand partons-nous en vacances? Quando nós vamos viajar de férias? Então, simples assim, quand no início da frase. Ensuite, vamos ver o combien. Então, combien, você pode dizer combien ça coûte? Combien ça coûte? Quanto custa? Combien ça coûte? Muito simples. E você tem o combien de. O combien de já é usado para quantidades, coisas que você conta. No caso aqui eu coloquei no exemplo uma cervejinha, né? Combien de bière voulez-vous? Combien de bière voulez-vous? Quantas cervejas vocês querem? Ou combien de bière vous voulez? Também pode ser combien de bière vous voulez? Então, quantas cervejas vocês querem? Então, nesse caso, como a gente está falando de algo que é quantitativo, você tem que usar a preposição de depois do combien. Combien de bière? Combien de kilos de riz? Quantos quilos de arroz? Por aí vai. Ensuite, vamos ver o pourquoi. Alors, pourquoi ton épouse n'est pas là? Pourquoi ton épouse n'est pas là? Porque a sua esposa não está aqui. Então, você tem o pourquoi, que é o porquê. E muito importante, gente, quando você faz uma pergunta com o pourquoi, na hora de responder, você usa o parce que. Parce que é o porquê para respostas. Então, você não vai usar outra coisa, você vai usar o parce que. Sempre, é uma regra. Pourquoi ton épouse n'est pas là? Por que a sua esposa não está aqui? Parce que elle est malade. Parce que elle est malade, porque ela está doente. Ensuite, où? Où, no caso, onde. Alors, où est-elle allée la semaine dernière? Où est-elle allée la semaine dernière? Onde que ela foi na semana passada? Aqui a gente tem um passado ali, o passé composé que a gente vai ver na aula de amanhã. Então, onde ela foi na semana passada. Aqui temos no caso dessa frase eu coloquei com o verbo invertido, mas você também pode fazer sem o verbo estar invertido. Où elle est allée la semaine dernière? Où elle est allée la semaine dernière? Também tá ótimo, tá perfeito. Alors, e para terminar, comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? Muito simples, né? Comment tu t'appelles? Como você se chama? Então, esses advérbios interrogativos, eles vão sempre no início da frase.
Para a lição de casa, chegamos, gente, chegamos na lição de casa, que vocês, o que vocês vão fazer? Dessa vez, quem vai ser indiscreto vai ser vocês, porque eu sempre faço perguntas para vocês, mas agora é a vez de vocês fazerem pergunta para mim aí nos comentários, então vocês vão me fazer perguntas, obviamente em francês, usando tudo que a gente viu hoje. Quer dizer, você pode escolher aquilo que você souber fazer pergunta, ou pode fazer frases, perguntas com tudo que a gente viu hoje, como você quiser. Mas você pode fazer qualquer pergunta para mim, tá bom? Bon, très bien, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain, tá? Um grande beijo e até a aula de amanhã. Bye!